E aí pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai trabalhar dois conceitos super importantes na ecologia, que para a gente compreender aí como os ecossistemas funcionam, né? Que são matéria e energia. Mais especificamente, a gente vai trabalhar com os ciclos da matéria e a energia e o seu fluxo, né? Então a gente vai procurar entender como que eles funcionam, por que a matéria vai em ciclos e por que a energia a gente chama de fluxo, né? Bom, então para a gente começar, vamos trabalhar aí com um modelo de um ecossistema, né? E vocês estão aí percebendo, né, aquele ecossistema em miniatura, né, que eu sugeri lá que vocês fizessem, né, porque ele é uma ótima forma da gente pensar em como um ecossistema, né, ou como a Terra, por exemplo, funciona, né, ou como um ecossistema, né, dentro da Terra, né, como o cerrado, as florestas tropicais, né, enfim, como que eles funcionam. Então, vamos imaginar aí o que tem dentro de um ecossistema, né? O que nós temos? Primeiro, nós temos a litosfera, né? Que seria as camadas aqui, rochas e solo, né? Nós temos a atmosfera, que seria o ar, né? Nós temos a hidrosfera, que seria a água, né? Os corpos d'água e a água espalhada aí por todo o ambiente. E a biosfera, né? Que são os seres vivos, aqui representados por plantas, né, mas que também inclui os animais, os micro-organismos e tudo mais. E aqui também representei o Sol, que no caso aqui dos nossos ecossistemas é a fonte principal de energia, né? Então nós temos os componentes materiais, componentes energéticos, né, e né, como fatores abióticos e os seres vivos, né, que integram aí esse ecossistema. Então, bom, quando a gente observa um ecossistema assim, né, como a gente viu lá que é possível montar um ecossistema fechado, né, que no caso é representado por um vidro, né, um reservatório, é bastante possível você fazer com que esse ecossistema permaneça viável, né, com que os seres vivos e os componentes aqui se reciclem e permaneçam, né, vivos e funcionando aí durante muito tempo, né, contando que você consiga manejar a fonte de energia, né, de modo que, claro, o Sol não torre o ecossistema, né, não pode ficar direto no Sol, né, mas se ele tiver uma forma de manter-se com uma quantidade de energia entrando aqui correta, né, balanceada, você pode fazer com que, ou seja, a energia, né, você pode fazer com que a matéria aqui circule, né, e mantenha-se sendo reutilizada, né, por muitas e muitas vezes, sem nenhuma perda, né? Então, por isso que a gente diz que a matéria ela vai em ciclos, né? Porque você não precisa ter entrada ou saída de matéria de um ecossistema para ele funcionar, né? Agora, a energia, não. Se você tirar a fonte de energia, que é o Sol, né, não há energia suficiente para mover esses ciclos da matéria aqui dentro, né? E principalmente os seres vivos aqui, eles cessariam de existir em pouco tempo, né? Enquanto, claro, a matéria ela vai ficar numa forma inerte, mas a vida precisa de energia, né? E a energia, ela sempre vai de forma, tem um fluxo direcional, né? Ela entra aqui nesse ecossistema pela fonte de energia do Sol, luminosa, né? Ela tem o seu caminho, né, e ela se dissipa sem poder ser reaproveitada de forma significativa. Ela vai se perdendo ao longo do tempo, tá? Bom, então vamos começar analisando aqui melhor um pouco os ciclos, né? Quando a gente fala dos ciclos da matéria, a gente tem que entender que a matéria ela tem reservatórios, né? Quais são esses reservatórios? Como a gente já falou, existe a atmosfera, né, que é o componente aqui, o ar, né, os gases da atmosfera, a hidrosfera, né, que são a água, que é a água, a litosfera, rochas e solo, e a biosfera. E o que acontece é que os diferentes materiais, eles se passam, né? Eles se movimentam entre esses reservatórios, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, né, os gases da atmosfera, né, o gás carbônico, o gás nitrogênio, né, eles podem ser absorvidos pela biosfera, né? Por exemplo, o oxigênio ele pode ser absorvido pela biosfera, né? Uma vez que eles são absorvidos aqui, podem ser transformados em materiais que podem ser transportados para a litosfera, né? Então, através de fezes ou urina, né? Os animais podem, ou mesmo restos de plantas podem cair no solo, se decompor e fazer parte do solo, né? Por sua vez, componentes do solo, né? Por exemplo, materiais em decomposição, né? Matéria orgânica em decomposição pode passar para a atmosfera,
né? Gases, podem liberar gases, né? Ou podem passar para a hidrosfera, né? Através de compostos que se dissolvem na água e são levados, por exemplo, para os rios e mares, né? E também da hidrosfera você pode ter a passagem para a atmosfera, né? Quando, por exemplo, gases dissolvidos na água passam, né, para a atmosfera e assim por diante. Assim como também a biosfera pode integrar aqui com a hidrosfera, né, através de bactérias, algas, né, ou mesmo plantas que interagem aí com o fluxo da água, absorvendo água, liberando água para a atmosfera, né? Enfim, então os reservatórios, eles interagem de várias formas, né, com o fluxo desses materiais, que são sempre reciclados, né? Claro, no caso da nossa Terra não há um vidro, né, uma redoma de vidro que a separe do espaço, né? Então, eventualmente, uma pequena porção da atmosfera é perdida lentamente para o espaço, né? E também, claro, né, quando caem meteoros na Terra, eles trazem novos materiais que são integrados aqui, né? Mas fora essa perda gradual e essa entrada gradual, né, que não são assim tão significativas, né, quando a gente pensa, pelo menos não atualmente, né, claro que na formação da Terra, né, naqueles períodos de bombardeio pesado, logo depois da formação do Sistema Solar, isso era mais significativo, né, mas hoje, proporcionalmente, né, não é tão relevante assim. Então, os materiais, né, a matéria, ela recicla, né, ao longo desses reservatórios ao longo do tempo, né. Bom, então aqui eu coloquei alguns exemplos, né, que podem ser estudados com mais calma, né. Então fica uma recomendação de estudo, né. Por exemplo, o ciclo da água, né, como que a gente vai analisar o ciclo da água? Isso desde dos anos iniciais lá no ensino fundamental a gente já vê, né. Existe a evaporação, né, com a energia solar, essa água passa dos corpos da água e do solo, ela evapora, né. Daí uma vez que a temperatura se resfria, ela se torna em gotículas, né, que formam as nuvens, depois elas se precipitam, onde uma parte infiltra no solo, uma parte forma cursos da água, outra parte é absorvida por seres vivos, né, por plantas, outra parte forma os lençóis freáticos, né. Então dá para perceber como a água, né, ela transita por todos esses reservatórios, né, ao longo de seu ciclo, né. Outros ciclos, como o ciclo do carbono, né, que envolve aí a fotossíntese. O carbono, um reservatório grande de carbono seria a atmosfera, na forma de gás carbônico, em que esse gás ele é fixado, né, através da fotossíntese, ele vira carboidratos nas plantas, né, que pegam esses materiais e transformam esse carbono e transforma em carboidratos, em proteínas, né, que por sua vez são utilizados tanto pelas plantas quanto por animais que vão consumir essas plantas, né. Então, fazendo aí um ciclo na biosfera, né? E depois esse carbono ele é eliminado de volta para a atmosfera através da respiração, em que soltamos o CO2 de volta para a atmosfera, mas também compostos que são eliminados para a água e para o solo, né? Através dos excretas e de restos, né? desses seres vivos, onde eles vão se decompor e depois voltar para a atmosfera também, ou virar reservas de carbono na litosfera, como o carvão, como o petróleo, né? E como matéria orgânica no solo das florestas e tudo mais, né? O ciclo do oxigênio, né? Que envolve aí a produção do oxigênio pelas plantas, né? E a liberação para a atmosfera, que também se dissolve na hidrosfera, né? O oxigênio ele também acaba se dissolvendo na água, né? E na atmosfera esse oxigênio ele é utilizado por animais para sua respiração, né? Enfim, nitrogênio também, o principal reservatório é a atmosfera, né, onde ele é absorvido por seres vivos, especificamente bactérias, né, nas raízes de plantas e no solo, que fixam esse nitrogênio, né, já que o nitrogênio ele é N2, né, é uma molécula dificílima de quebrar, né, por seres vivos, então são só algumas bactérias específicas que conseguem fazer essa quebra para incorporar o nitrogênio na matéria orgânica, né. O nitrogênio é muito importante, né. Um dos elementos mais importantes aí seria carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Então, o nitrogênio desses compostos, desses materiais, é um dos mais difíceis de tirar dessa forma aqui inorgânica para passar para a forma orgânica. Então, são bactérias muito importantes aí que fazem esse processo, bactérias nitrificantes.
que transformam o nitrogênio do ar, né, da atmosfera, N2, em nitrogênio orgânico, que pode ser assimilado por plantas, que depois vão passar para os animais, né? E uma vez que esse nitrogênio circule aí pela cadeia alimentar, depois ele volta, né, para o solo ou para a água, onde ele vai ser reconvertido, né, em nitrogênio atmosférico por bactérias desnitrificantes, né, que também vão fazer o processo inverso, né? Existe, claro, a passagem de nitrogênio aí de forma inorgânica para forma mais facilmente assimiláveis através de raios, né, descargas elétricas, né, mas que também é significativo, mas não tão abundante quanto as bactérias, né. Alguns elementos como fósforo, potássio e outros minerais aí, eles também têm uma parte do ciclo aí bastante interessante que envolve um reservatório da litosfera, né, uma porcentagem aqui de reservatório na litosfera que é importante. Por quê? Porque a litosfera, diferente da atmosfera e da hidrosfera, é um reservatório um pouco mais lento, né? Então, fósforo, potássio são minerais que, uma parte do ciclo deles, eles são fixados de forma mineral em rochas, né? E durante esse período em que eles estão na forma de rocha, esse ciclo ele é mais lento, né? Então, rochas são desgastadas lentamente e vão liberando fósforo e potássio, né, na água, no solo, né, onde são absorvidos por plantas, daí por animais e tudo mais. Porém, né, é importante que esses sais eles circulem das plantas para o solo, do solo para as plantas, né? E o que acontece com por exemplo, a atividade humana, né, que muitas vezes devasta as plantas, né, desmata florestas e tudo mais, esses sais eles são perdidos, eles são levados pela hidrosfera, né, pelo componente aquático, são levados até os oceanos, onde eles se precipitam no fundo dos oceanos, né? E lá é muito difícil deles serem reciclados de volta para esses ecossistemas aqui, né? Então eles acabam sendo perdidos, claro, não para sempre, né, mas por alguns milhões de anos. Eles vão ficar lá no fundo dos sedimentos marinhos, né, até que movimentos geológicos muito lentos, né, vão trazer essas rochas de volta para a superfície, para próxima ali, onde elas podem ser desgastadas novamente, né? Então, uma grande preocupação aí com esses ciclos, né, é que alguns desses componentes, cada vez mais difícil você conseguir, né? Você precisa minerar e produzir adubo químico, né, de fósforo e potássio, por exemplo, para suprir a perda, né, desses sais nos nossos ecossistemas. Que nos ecossistemas naturais eles são muito bem reciclados, né, porque as plantas, né, a gente viu lá nos ecossistemas maduros, elas tendem a reciclar muito bem esses nutrientes, mas, né, quando o ser humano vai lá e devasta muitas áreas e deixa lá, trabalha com plantações, né, onde é uma etapa de sucessão primária, né, ecossistemas jovens, a perda desses sais é muito mais acentuada, e isso faz com que muito desses sais sejam perdidos para os oceanos, né, e a reciclagem desses sais fica comprometida, o que faz necessário que você tenha que adubar, né, frequentemente no solo para que ele mantenha-se produtivo ao longo do tempo, né? Então, claro, isso aqui é tudo... Tem muitos outros, né, ciclos aqui de cada componente, cada elemento lá na tabela periódica, ele vai ter o seu ciclo, vai ter a sua dinâmica, né, que pode ser estudada. Mas vamos ficar por aqui nesses exemplos e vamos passar aqui para a energia, né? Então a energia, a gente tem o Sol como a fonte principal no nosso dia a dia, né? Claro, não é a única fonte de energia, né? Existem seres vivos, né, dentro dos ecossistemas também podem tirar energia de reações químicas, né, através da quimiossíntese, né, e alguns seres muito específicos podem até utilizar fontes bastante pouco usuais, como radiação das usinas nucleares, né? Então, viram lá que tem alguns fungos que conseguem pegar lá radiação e produzir energia a partir dela, mas é bem raro, né? Então, normalmente é o Sol ou nas profundezas dos oceanos, onde não tem radiação solar, né? Alguns micro-organismos conseguem utilizar reações químicas como fonte de energia, né? Reações químicas a partir de compostos inorgânicos, né? Que vêm ali dos movimentos de água, das camadas mais profundas ali da Terra, né?
E, enfim, e essa energia, né, do Sol, ela é fixada, né, após entrar no ecossistema, ela precisa ser absorvida, né? Então, o principal processo pelo qual isso acontece é a fixação através da fotossíntese, né? Que é aquele processo que a gente conhece em que a planta ou algas, né, seres fotossintetizantes, pegam essa energia e colocam essa energia nos alimentos, especificamente nos carboidratos, que são os açúcares. Então, esse processo transforma a energia solar, né, energia luminosa, em matéria orgânica, basicamente. Ela fica aprisionada na matéria orgânica, né? E essa energia que está presente ali na matéria orgânica, ela vai ser depois liberada através do processo da respiração celular, que tanto as plantas fazem, porque afinal elas usam, né, essa energia que elas fixaram, como também animais que acabam fazendo esse processo exclusivamente, né? Eles não fazem fotossíntese, então eles dependem de consumir outras plantas ou animais para poder ter energia, para liberar essa energia através do processo de respiração celular, né? Bem, isso lembra a gente da cadeia alimentar, né? Vamos colocar aqui, cadeia alimentar. Então, o que nós temos aqui? Cadeias alimentares, elas basicamente representam muito bem esse processo aqui, né? Em que o produtor fixa a energia, né? Que os consumidores vão consumir, o consumidor primário, depois secundário, etc., pode ser terciário, quaternário, né? E no final, né, a matéria vai ser decomposta aí pelos decompositores. Então, esses são os níveis tróficos, né? Em que cada nível, né, consome a matéria e a energia do nível anterior, né? Utiliza um pouco desse material, né, e passa o resto para o próximo e assim por diante, né? E tem uma questão aqui, né, que eu vou representar aqui na forma de uma pirâmide, né? Por quê? Para quem está disponível a maior quantidade de energia? Né? É para o produtor. Então, porque como a energia solar é a fonte principal de energia, quem tem acesso a ela é quem faz o processo de fixação dessa energia, que pega direto a energia solar e transforma em energia biológica, né? Transforma em energia química lá presente nos alimentos. Então, são as plantas que fazem isso, então elas têm a maior quantidade de energia disponível, né? Só que elas vão usar uma parte dessa energia, elas próprias usam para seu crescimento, para seu modo de vida, né? Para suas atividades metabólicas, né? Uma parte dessa energia, portanto, é perdida, né? É utilizada, e essa energia ela é dissipada, né, de volta para a atmosfera na forma de calor, né? Ela é irradiada e, claro, daí ela é perdida, no caso da Terra, para o espaço, né? E no caso do nosso ecossistema fechado aqui, para o meio externo aqui, que seria onde ele está inserido, né? E o animal que vai consumir isso aqui, ele só vai poder consumir uma pequena parcela dessa energia, que até nesse desenho aqui está muito representado de forma exagerada, né? Porque é estimado em 10% ou menos. Então, se você dividisse em 10 partes, seria uma parte aqui dessa energia disponível para os produtores vai estar disponível para os consumidores primários, né? E 10% disso ou menos para os consumidores secundários e assim por diante. Por quê? Quem come das plantas também vai usar essa energia, né? E animais utilizam essa energia também para o seu metabolismo, animais se movem, né? Então eles gastam muito mais energia ainda, né? Então a quantidade de energia aqui vai ser cada vez menor. Então, para um consumidor terciário, quaternário, a quantidade de energia disponível é cada vez menor, né? Lembra que eu falei para vocês que não era interessante colocar seres vivos maiores aqui, né? Por quê? Porque se você colocar um animal, um bichinho aqui, um insetinho aqui, né, ele vai ser um consumidor ou primário ou secundário e ele vai gastar muita energia, né? Não vai ter produtividade suficiente aqui nesse ecossistema para alimentá-lo, né? Porque veja como é desproporcional isso aqui, né? Vamos dizer, a quantidade de energia requerida por um desses seres é muito maior, né? E quanto mais a gente avança na cadeia alimentar, mais energia é necessária, né? Para a gente manter essa cadeia, né? Por isso que animais consumidores, né, de alto nível trófico aqui, ternário, quaternário, né, terciário, quaternário, eles são muito exigentes, eles exigem uma grande área, né, de habitat para poder ter energia suficiente, né? Então, se você for ver lá numa savana, por exemplo, lá na África, né, vamos pegar o exemplo aí, tem muitos rebanhos lá de zebras, de gnus, né?
Mas você vai ter uma área grande, né, poucas famílias de leões, de hienas, né, de carnívoros. Porque eles precisam de uma área grande para poder consumir. Se a gente vier aqui para o Brasil, né, uma onça, por exemplo, ela precisa de um grande território para poder caçar e ter energia para se manter, né? Enquanto que animais como capivaras, antas, né, eles podem se dar o luxo de ter mais indivíduos numa mesma área, né, porque eles têm acesso aos produtores que são, né, que têm muito mais energia disponível, né, do que uma onça que precisa se alimentar de outros consumidores que vão ter menos energia disponível, né. E é por essa razão também que no caso do ser humano, né, a alimentação baseada em vegetais, ela é mais econômica do que aquela baseada em carne, né? Porque se a gente come direto do produtor, que seria as plantas, né, a gente tem muito mais energia disponível, né? Então, se você tem uma certa quantidade de terra, você pode alimentar muito mais gente se você fizer essas pessoas comerem vegetais, do que se você usar essa área para alimentar outros animais, como galinhas ou vacas, né, ou outros animais, e depois consumir esses animais, né? Então, a perda de energia, né, é muito grande. Então, claro, né, não quer dizer que a gente não possa, né, mas do ponto de vista da eficiência, né, é muito mais eficiente você comer direto do produtor, né, que seriam as plantas, porque a quantidade de energia disponível é muito maior, né? Bom, só finalizando aqui o assunto da pirâmide, né, a gente tem que essas pirâmides, elas podem ser de vários tipos, né? Eu coloquei aqui a pirâmide de energia, né? Mas vale mencionar também que elas podem ser representadas por números ou por biomassa também, né? Biomassa seria representando a quantidade, não de energia disponível, mas a quantidade de matéria presente nesses seres vivos, né? E eu coloquei aqui uma exceção, porque a pirâmide de biomassa ela pode não ser uma pirâmide, né? Então, por exemplo, nos ecossistemas aquáticos, frequentemente a biomassa dos produtores ela é menor do que a biomassa dos consumidores primários, né? Porque as algas, por exemplo, elas podem não ter uma biomassa muito grande, mas elas se reproduzem muito rápido, né? Mas essa biomassa é rapidamente consumida pelos consumidores primários, que são pequenos, o zooplâncton, né? Aqueles pequenos organismos animais que se alimentam de algas. No entanto, eles comem, né? Eles têm muita biomassa e comem muita alga, mas as algas se reproduzem incessantemente, né? São unicelulares, então elas vão se reproduzindo, vão se multiplicando. Então a biomassa do consumidor primário pode ser maior do que a do produtor, né? Claro, isso é uma exceção. Normalmente nos ecossistemas terrestres tem muito mais biomassa vegetal do que animal, né? E a pirâmide de números, que também normalmente ela tem esse formato de pirâmide mesmo, né? Mas às vezes ela pode ter o formato invertido, né? Por exemplo, se a gente pensar em grandes árvores, né? Grandes vegetais que podem servir de abrigo e de alimento para um número muito maior de consumidores primários, né? E até mesmo de consumidores secundários. Então, a gente tem aí que essas pirâmides podem estar com formato invertido, né? Enquanto que a pirâmide de energia, ela vai ter sempre mais energia para o primeiro nível, que é o consumidor primário, né? Ou o produtor, né? Nível trófico básico, e menos energia progressivamente nos níveis superiores, certo? Então, é isso aí, a gente entende agora um pouco melhor dos ciclos da matéria e do fluxo de energia, em que a matéria ela circula, né? Inclusive aqui na cadeia alimentar isso é representado pelos decompositores que retornam o material para os produtores, né? E a energia ela sempre tem um fluxo unidirecional, né? Da fonte, que é o Sol, para o produtor, né? E uma vez que ela é utilizada, ela se perde de volta para o espaço, onde ela não pode ser reaproveitada, né? Ela se perde na forma de calor, né? Que claro, ele pode aquecer, né, um pouco ali o ambiente, mas ele progressivamente se perde e não consegue voltar aqui para o produtor na forma de alimento, né? A planta ela precisa de luz para fazer a fotossíntese, tá certo? Então é isso aí por hoje, valeu e até a próxima.